Então, boa tarde, eu também agradeço o convite. E eu não tenho talento da Maria Elisa e escrevi texto, não sou da área de letras, mas ela me deu uma ideia para começar. Eu queria trazer também a Folha de São Paulo, vejam só que coisa inacreditável. A que ponto chegamos? Porque teve, acho que na Folha de ontem, ou anteontem, teve também um pessoal se pronunciando, aí os colunistas da Folha se pronunciando sobre o que eles acham que deve ser feito, qualquer coisa assim. E aí eu gostei de um que se chama Gregório de Vivier. Ah! Que é da Porta dos Fundos, que é um humorista e tal. E ele diz, eu não lembro agora de cabeça tudo que ele diz, mas as coisas que me tocaram, e eu vou dizer por que eu vou falar do que eu vou falar. Ele diz a primeira coisa, dissolver o parlamento. Seria ótimo. Depois ele fala uma série de coisas que eu não lembro, de medidas que seriam úteis serem tomadas agora. Ele fala apoio às energias renováveis e não ao petróleo, essa coisa atrasada, né? O tal do pré-sal, que todo mundo fica aí, né, elogiando, mas todo mundo fica. Apoio à agricultura orgânica, ele fala isso também, e que seja permitido o aborto, que o aborto seja legalizado e seja permitido pelo SUS. Então esse é meu gancho, porque eu vou falar, eu acho que eu fui chamada aqui, Lindbergh, para falar de alguma temática feminista, né? Era essa a ideia, pelo menos quando você me fez o convite, era isso. Eu também. Porque a Maria Elisa tinha comentado que eu participei, eu sou feminista, evidentemente, mas eu não sou estudiosa do feminismo, é nesse sentido, né? Mas pelo fato de eu ser uma estudiosa da Rosa Luxemburgo, as pessoas sempre querem que eu fale de feminismo e Rosa Luxemburgo, né? Então eu queria aqui trazer umas ideias para a gente pensar, e que eu acho que nós, as mulheres, temos talvez uma contribuição a dar desse ponto de vista, inclusive intelectual, para as lutas do presente. Essa mesa da qual eu participei, que tive que então falar da Rosa Luxemburgo do feminismo, tinha várias militantes de movimentos, tinha do movimento negro, tinha do movimento transexual, era o pessoal ligado ao PSOL. E a militante do movimento transexual, que fez filosofia na USP, chama-se Luísa, uma hora eu disse uma coisa que eu achei que eu concordo inteiramente. Ela disse assim: o feminismo é muito mais do que luta por direitos iguais, é luta por uma sociedade diferente. E esse então vai ser o meu mote. Eu queria um pouco falar a partir daí, ou seja, eu acho que deve ser uma coisa, pode parecer uma coisa completamente estranha, porque você pensar, vou falar nos estudantes de letras, no momento em que a cabeça de todo mundo está posta na situação política brasileira, que a gente está super deprimido com o que aconteceu domingo e tal, mas eu pensei também naquilo que o Paulo Arantes falou naquele debate com o Cristian Lavallo, quando o Paulo terminou a fala dele dizendo assim: a gente precisa, a esquerda está em falta com uma ideia, pensar coisas novas, coisas chocantes. A palavra que ele usou foi chocante, é uma coisa que o Paulo vem falando já faz tempo, eu me lembro disso de há muito tempo atrás. Ou seja, a esquerda precisa ter ideias novas e chocantes. Chocante em que sentido? Daí, o exemplo que ele deu foi o iluminismo, né? E o pessoal, os neoliberais da sociedade de Montpellier, que quando eles inventaram as suas ideias, em 1947, por aí, não tinha público, ninguém nunca prestou atenção no que eles disseram. E os iluministas lá no século XVIII, a mesma história, até que chegou o momento histórico em que aquilo fez sentido. E aquilo que foi pensado no momento em que não fazia sentido, não encontrava eco em lugar nenhum, acabou fazendo sentido. Então, eu acho que a tarefa nossa hoje é essa, é pensar, refletir. Daí a importância dessa lição que a Maria Elisa fez, a Roberto, nós precisamos pensar. E esse pensamento tem que ser coletivo, não tem pensamento individual. Então, era no sentido de contribuir um pouquinho para isso, né, sem ter a menor pretensão, mas o meu objetivo aqui, e aí a partir da senzala justamente, né, das grandes periferias urbanas, é pensar alguma coisa que seja justamente ligado ao pensamento contra-hegemônico, ou seja, alguma coisa, porque eu acho que o problema hoje em dia é que nós não conseguimos pensar, não conseguimos imaginar alguma coisa que vá além
regida pela mercadoria, pela valorização do valor. A gente não consegue ir além disso. Por exemplo, se a gente pensa, uma citação que eu tirei do Badiou, daquele livro dele, A Hipótese Comunista, ele diz uma coisa que eu acho legal. Ele diz que a esquerda, e aí no caso está se referindo à esquerda oficial, à esquerda governamental, né? Que é a esquerda que quando ela está no poder, é essa esquerda que manda, né? Ela perdeu a capacidade, eu cito, de manter a hipótese histórica de um mundo livre da lei do lucro e do interesse privado. Enquanto estivermos sujeitos, na ordem das representações intelectuais, à convicção de que não podemos acabar com isso, que essa é a lei do mundo, nenhuma política de emancipação será possível. Fecha aspas. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço de descolonização do imaginário e de criar, pelo menos na imaginação, uma sociedade que não seja regida pela valorização do valor. Então, é nesse sentido que eu vou trazer aqui hoje as ideias de umas feministas, uma corrente feminista alemã, que é conhecida como ecofeminismo. E essa corrente, ela tem, a teórica mais conhecida chama-se Maria Mies. Mies se escreve M-I-E-S. E elas fizeram muito sucesso nos anos 70, 80, né? São marxistas, né? E elas têm uma influência justamente da Rosa Luxemburgo, tem uma ponte aqui, né? No caso da Rosa Luxemburgo, duas ideias foram fundamentais, né? A primeira delas, que não tem tanto a ver com essa coisa do ecofeminismo, mas eu queria aqui mencionar, que eu acho interessante, que é a seguinte. A Rosa Luxemburgo tem uma ideia central no pensamento dela, que vocês devem conhecer, ter ouvido falar, que é a ideia de que as massas trabalhadoras, as massas populares, elas só se emancipam se elas se emanciparem por sua própria conta. Então, as feministas acharam que essa era uma ideia válida para o movimento das mulheres também. As mulheres só poderão se emancipar se elas se emanciparem por sua própria conta, de maneira autônoma. Não podem deixar que os outros vão agir sobre elas, né? Ou seja, resumidamente, e tudo isso que eu vou dizer aqui é tudo super resumido, resumidamente, os subalternos, quer uma classe social, quer as mulheres, que não são uma minoria, mas são subalternas, né? Essa emancipação delas só pode resultar da sua própria ação autônoma, ou seja, a ideia de que liberdade não pode nunca ser liberdade dada, outorgada. A liberdade, para ser verdadeiramente liberdade, tem que se lutar por ela. É uma ideia que elas pegaram da Rosa, desenvolveram, tem muita coisa sobre isso e tal. Mas a ideia que nos interessa por perto é uma outra ideia que elas tiram do livro teórico fundamental da Rosa, que é A Acumulação do Capital, que é uma obra de economia política, né? E que a ideia central dessa obra da Rosa é a seguinte, é que o capital, para acumular, precisa de espaços fora dele mesmo, né? Precisa de algo que está fora dele, domínios que são externos a ele. E é um processo, então, que dá para chamar de acumulação primitiva permanente, é uma coisa que acabou sendo atualizada mais ou menos recentemente pelo David Harvey, então fez grande sucesso, essa ideia, tarará. Mas a ideia que interessa aqui para mim é a seguinte, é que as feministas alemãs pegaram essa ideia, essa ideia central da acumulação do capital e disseram, tá bom, o capital para acumular precisa de algo externo a ele, mas não só espaços geográficos, que isso é a explicação que a Rosa dá no seu tempo para as origens do imperialismo, enfim, explicava o colonialismo e tal. As feministas vão dizer, o espaço externo ao capital é o trabalho doméstico das mulheres, que é um trabalho não pago e que permite justamente que os trabalhadores do sexo masculino sejam pagos com salários menores. Se a força de trabalho tivesse que se reproduzir sem o trabalho não pago das donas de casa, o trabalho doméstico não pago, então seria muito mais caro. Bom, e justamente essa Maria Mies, ela vai mostrar na obra dela que o capitalismo contemporâneo, para se expandir, que ele precisa desse trabalho das mulheres, precisa das colônias e precisa da natureza, da mãe natureza, todos os três como setores não mercantis, né? E nesse sentido, esses três domínios são centrais para a acumulação do capital e não periféricos, ou seja, as colônias são centrais, essa é uma ideia também que a Rosa tem, o trabalho das mulheres é central,
central, isso é uma ideia que a Rosa não tem, mas que elas acabam, a partir da Rosa, dizendo isso, e a mãe natureza também é central para a acumulação do capital, também é uma ideia que a Rosa no seu tempo não tem. Né? E numa época, então, em que o trabalho braçal volta às antigas colônias, né, em que o capitalismo usa o trabalho das mulheres para produzir mercadorias para exportação, né, a Maria Mies constata que o capital internacional redescobriu as mulheres do terceiro mundo e conclui, então, que o trabalho precário dessas mulheres, o trabalho flexível, o trabalho mal remunerado das mulheres se tornou a referência para a acumulação do capital em larga escala. Tem uma autora americana chamada Nancy Hardisol, que escreve, uma feminista, né, que escreve um texto que chama um novo momento da acumulação positiva, que ela vai fazer esse raciocínio para dizer que isso daqui é o que a gente pode chamar de feminização da acumulação primitiva. Ou seja, o trabalho mal pago, mal remunerado das mulheres, super explorado e tal, é um modelo para as relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. Então, as mulheres ficam satisfeitas com esse tipo de coisa, as feministas marxistas, porque elas vão sempre em busca de alguma coisa que as ajude do ponto de vista teórico. Né? Bom, então, falando muito grosseiramente, expondo grosseiramente essa ideia central, agora eu gostaria que a gente, então, imaginasse o que seria uma sociedade não capitalista a partir dessa perspectiva que critica um estado de coisas em que a mãe natureza, as mulheres e as colônias são expropriadas pelo capital. Né? Então, seria, obviamente, o oposto disso tudo, né? Ou seja, uma organização social em que existiria harmonia entre seres humanos e natureza, e existiria igualdade de gênero, igualdade entre norte e sul do planeta, ou seja, não haveria colônias, né? Fim da opressão de classe, fim da opressão de raça, etc, etc. Né? E, agora, eu queria detalhar um pouco como é que a Maria Mies expõe essas ideias, né? Como é que isso se daria na prática, né? E que não é nada, enfim, a Maria Elisa Mora falou assim, bom, o que nós temos na nossa frente quando a gente vê de um lado a Casa Grande, do outro lado a Senzala, só para dar esses nomes, e ela falou luta de classe, sim, luta de classe, mas eu estava bem, fiquei quieta, não falei Maria Elisa, mas eu pensei em revolução. É que eu esqueci dessa daí. Porque revolução foi uma coisa que saiu. Você tem uma classe do lado? Mas o que a gente tem? Eu pensei em revolução também. É uma coisa que. Ingênua. Uma palavra que saiu. Não lembro mais o que é revolução. O que era? Saiu do vocabulário. E nesse caso aqui também, o que a Maria Mies propõe, na verdade não é uma revolução, pelo menos não nos moldes como a gente pensa uma revolução, que é a tomada do Palácio de Inverno, alguma coisa assim. Exatamente. Cobra entrada. Só você pagar a entrada e você entra no Palácio do Inverno. Esse projeto ecofeminista, o que seria então um projeto ecofeminista? Né? Ela diz que teria as seguintes características. Né? É um livro dela que se chama Praxis do Ecofeminismo. Né? Então eu vou comentar algumas das ideias que ela apresenta e que eu acho que são interessantes para a gente discutir. A primeira ideia, o objetivo da atividade econômica não seria produzir mais mercadorias produzir mais e mais mercadorias e dinheiro, sob a forma de salários e lucros, né? Para um mercado anônimo, mas seria a satisfação das necessidades fundamentais mediante a criação de valores de uso. E quais valores de uso? Alimento, moradia, as necessidades bíblicas, as básicas, primeiro, né? Alimento, moradia, roupa, afeto, solicitude, amor, dignidade, identidade, reconhecimento, liberdade, lazer e alegria. Isso é o que ela nomeia. E ela diz que são necessidades comuns a todos os povos, independentemente de cultura, raça, classe, sistemas políticos e econômicos, e nesse sentido seriam universais. E o que é curioso é que David Harvey, num livro dele chamado 17 Contradições, também faz uma listinha, nesse sentido, um pouco menor do que essa. Ou seja, as necessidades básicas que todo mundo concorda com elas. Né? Tipo assim, a gente está aqui elaborando um projeto de ação, uma pauta para agir. A outra coisa seria a defesa de unidades econômicas pequenas,
regionais e locais, descentralizadas. Esse pessoal do ecofeminismo, ou mesmo do ecossocialismo, as pessoas que defendem, por exemplo, a agroecologia, elas são muito voltadas para essa ideia de que é necessário agir naquilo que é local, né? E não nessa coisa centralizada que exige, bom, enfim, não quero falar muito disso, a gente não longe, mas exige transporte de mercadorias que polui o planeta. Ninguém deveria deixar de comer kiwi amarelo da Nova Zelândia. Então, mas se o planeta for para o espaço, o Harvey fala em crescimento zero. Então, essa ideia de crescimento zero, o que está por trás disso? A ideia de que é necessário criticar o progresso, a ideia de progresso, o desenvolvimento das forças produtivas, esse fetichismo do desenvolvimento das forças produtivas, que tanto a direita quanto a esquerda tem. A esquerda governamental, os marxistas. Né? Então, essas atividades econômicas baseadas no local seria a maneira de todo mundo poder usufruir de uma boa vida. Bom, essas atividades econômicas, então, estão baseadas em novas relações. Primeiro, novas relações com a natureza. A natureza cria uma relação de amizade, de fraternidade com a natureza. A natureza não é explorada visando o lucro. Uma nova relação entre as pessoas, e a ideia dessas feministas é que a dominação da natureza por parte dos homens está ligada à dominação das mulheres pelos homens e da dominação sobre outras raças, sobre as raças não brancas pelo homem branco. Isso é uma ideia que eu não está careca de saber. Então, essa não dominação implicaria em várias divisões do trabalho. Então, essa dominação, justamente, de uns sobre os outros, implica em divisão por sexo, em divisão do trabalho manual e intelectual. Então, o trabalho intelectual é dos homens, o trabalho manual é das mulheres. A separação do trabalho no campo e do trabalho na cidade. Então, todas essas separações teriam que ser abolidas. Né? E, justamente, as relações mercantis também desapareceriam. Elas seriam substituídas por outro tipo de relação, de confiança, solidariedade, etc. Respeitando o indivíduo. É tudo isso dos movimentos sociais, né, que assinaram aquele manifesto, né, é tudo isso que eles defendem. Bom, depois fala de democracia popular ou participativa. O que seria essa democracia? Porque a gente já está meio cansado de ouvir isso, de democracia participativa. Como diz o Paulo Arantes, nunca houve tanta participação quanto nos governos do tempo, não é verdade? Acontece que essa participação que esses movimentos reivindicam não é exatamente essa participação que foi oficializada nos governos do PT. Ou seja, é a ideia de que a política não fica restrita ao parlamento, que a política também tem a ver com a vida cotidiana, e aí que entra, por exemplo, as causas pelas quais lutam as mulheres, como no caso do Brasil, que é um país extremamente atrasado desse ponto de vista, contra a descriminalização do aborto. Ou seja, a ideia de que o pessoal é político. A reintegração entre cultura e trabalho. Né? Então, a cultura como um modo de vida e não como uma atividade especializada de profissionais, né? De uma elite profissional. Eu cito, ela diz, não promete pão sem esforço, mas tampouco comporta uma vida de penas e lágrimas. Ao contrário, o objetivo principal é a felicidade e uma vida satisfatória. Então, essa ideia de que o objetivo principal é a felicidade, já é uma Marcuse dizia isso lá nos anos 60, é por isso que os seres humanos, mas parece sempre uma ideia absurda, quando se fala disso, ai, mas que como assim felicidade? Mas que bobagem isso daí, a gente tem que pensar em ganhar a vida, o dinheiro. E eu acho que as coisas estão todas viradas do avesso, tá? É um negócio completamente equivocado. Então, quando eu digo que não se consegue imaginar uma vida para além do mercado, é isso. Então, falar o objetivo principal é a felicidade, uma vida satisfatória, você ai, sabe, parece padre falando, né? Bom. Sexta coisa, rejeita a privatização e a comercialização dos bens comuns. Também uma ideia super, né? É um óbvio. A outra nunca, estava aí o Lamarck, né, defendendo o comum. Eu não vi na palestra do comum, não sei como é que foi defendido, mas não é uma ideia nova de jeito nenhum. E no caso, né, do Brasil, água, ar, terra, os recursos da natureza e tal, ou seja,
quê? Né? Porque teve o boom das commodities, que a China estava bem de vida e simplesmente se olhou para isso, não se olhou para mais nada. Está destruindo o meio ambiente, sabe? Depois, quem sabe, o dia conserta. As populações tradicionais, imagina, a gente vive na cidade. O Brasil, 80% da população vive na cidade. Eles que se lixem. A gente não precisa pensar nisso. Vamos fazer Belo Monte. Então, é uma esquerda produtivista, né, que nunca se preocupou, nunca. O Lula chegou a dizer, o baile lá, não sei que bobagem, ficar defendendo esse tipo de coisa. Então, populações indígenas, populações ribeirinhas, populações de pequenos agricultores, todos estão sendo, tem os que são assassinados, acabaram de ser assassinados 2 sem terra, num assentamento do Paraná, né, um dos grandes assentamentos que foram feitos recentemente, né, e fora isso tem os que nunca se ouve falar, que são assassinados e não se ouve. Tudo bem, não é o governo federal, não precisa do governo federal, como era na época do Fernando Henrique, mas são os governos ou locais ou as forças, a própria polícia, força privada dos fazendeiros. Bom. A outra coisa, que aí é mais prática, do ponto de vista do dia a dia das mulheres, é uma insistência teórica e prática na interconexão de toda a vida na Terra. Dizer isso é uma perspectiva que não é exclusiva das mulheres, ou seja, uma sociedade alternativa tem que incluir as práticas antipatriarcais dos próprios homens, ou seja, a luta das mulheres não é essa ideia que pode parecer também super óbvia, não é tão óbvia hoje em dia, que a luta das mulheres não é uma luta só das mulheres, é uma luta das mulheres e dos homens. Né? Então, quando a Luísa, né, a transgênero, diz que ser feminista é lutar por uma sociedade diferente, significa que todos lutarem por uma sociedade diferente, né? Ou seja, em termos práticos, isso significa práticas antipatriarcais dos próprios homens, significa compartilhar o trabalho de subsistência não remunerado. Significa que cuidar dos filhos, das pessoas idosas, dos doentes, das atividades ecológicas de regeneração da terra, porque são as mulheres camponesas, as mulheres são as que mais se dedicam a esse tipo de coisa. Ou seja, e também superar a dicotomia do trabalho manual intelectual, né? Porque o trabalho, é isso que eu falei antes, né? O trabalho intelectual dos homens e as mulheres fazem a distância a gente completa. Bom, e aí tem uma última coisa, né, que eu tenho um pouco de dúvida, mas eu quero trazer para o debate. Que a Maria Miss, ela acredita que se suprimirmos a dicotomia entre as atividades criadoras, protetoras da vida, né, e as atividades produtoras de mercadorias, ou seja, de um lado as mulheres e do lado os homens, ou seja, se os homens participarem da produção de subsistência, dessas atividades que não são, ou são mal remuneradas, ou não são remuneradas, ou são vistas como subalternas, se os homens participarem disso, eu cito, eles não terão tempo nem vontade de continuar com seus destruidores de jogos de guerra. A proposta de subsistência constituirá a contribuição mais importante para a desmilitarização dos homens e da sociedade. Eu acho que a coisa é mais profunda. Bom, em resumo, então eu vou uma perspectiva voltada para uma vida com sentido, o que não acontece atualmente. O David Harvey, numa palestra que ele deu, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, atualmente, nos Estados Unidos, 70% das pessoas dizem odiar o seu trabalho. Então, é uma vida sem sentido. Então, uma vida com sentido, né, eliminaria a esquizofrenia da sociedade produtora consumidora de mercadorias. Que esquizofrenia é essa? É que, enquanto produtores, os seres humanos, os membros da sociedade capitalista, têm como meta ter o máximo de lucro possível. E para isso não importa se eles produzem armas, se eles produzem energia nuclear, automóveis poluidores ou produtos agrícolas envenenados. Eles querem ganhar dinheiro como produtores. Eles querem ar limpo, comida não contaminada, silêncio, tranquilidade. Então, é uma esquizofrenia que não se resolve dentro do capitalismo. Na França, eu estava vendo um negócio aqui, falando do fracking na França, né? A extração de gás de xisto, né? Que é uma coisa extrema. Fracking.
água, né, e mais ou menos mais de 600 produtos químicos para dissolver lá o negócio, extrai ou gás ou não sei, não é petróleo, é uma outra coisa, enfim, Aquela coisa energia. de xisto lá. Que E ficou com os árabes, e- que é, acabou o preço, derrubou o preço do petróleo. No Brasil, não está, estou tentando também inventar essa história. Bom, mas não está. Voltando, na França. Então, o fulano ganha dinheiro com isso, mas ele diz, mas eu não quero isso aqui perto do lugar em que eu vivo. Eu não quero que seja perto do lugar em que eu vivo. Então, como produtor, tudo bem, ele quer ganhar dinheiro desse jeito. Agora, ele não quer que a natureza perto dele seja estragada, desconstruída. Bom, então, eu acho que essa perspectiva humanista revolucionária, o Harvey fala uma perspectiva humanista revolucionária, que eu acho que é um bom nome para isso, né, para quem já não está mais naquela de bolchevismo ou coisa do tipo. Né. É uma boa perspectiva à sociedade centrada na produção de mercadorias, né, produção e consumo de mercadorias. O problemático, então, para vocês não acharem que eu acredito em Papai Noel, problemático é que é difícil propagar essa perspectiva ecofeminista nos meios urbanos. Né? Nos meios urbanos, numa cidade como São Paulo, onde nós temos a professora Maria Elisa, que quer comer kiwi amarelo em qualquer época do ano. Na Nova Zelândia. E que vem O da Chile Nova não Zelândia serve. através de transportada por aviões ou por cargueiros que ambos são poluidores, altamente poluidores. Então isso requer uma transformação muito profunda da subjetividade. Né? Em outras palavras, isso significa que é necessário desconstruir, desconstruir é uma palavra complicada, né? A servidão voluntária, né? A servidão voluntária na qual todos nós vivemos, né? E sobretudo as mulheres, né? Que são as maiores consumidoras, eu acho. Né? Ou seja, essa escravização através do consumo de mercadorias, né? Ou seja, essa mudança da subjetividade seria possível se não houvesse tanta propaganda, né? Se não houvesse, se a mídia fosse mais democrática e coisas desse tipo. Eu acho que a gente no Brasil viveu atualmente um momento que não tem a ver, obviamente, com o consumo, mas tem a ver com o que aconteceu na política, né? Não, mas não com o consumo de mercadorias que a gente, como as outras. Claro que a política é uma mercadoria que se consome como uma mercadoria, né? Então nós vivemos isso na pele, de uma maneira muito violenta nos últimos tempos, né? De como uma mídia não controlada permite escravizar as pessoas dessa maneira. Mas a minha esperança é a seguinte, a minha esperança é nos jovens, né? Justamente tem havido ultimamente manifestações muito, por parte da juventude, né, de aceitarem essa maneira de viver, digamos, minimalista, né, se conformarem, essa recusa crescente dos jovens a se conformarem com a ideia de que o sentido da vida é dado pelo dinheiro. Né? E se a gente pensar os movimentos Occupy, os movimentos do M15, agora lá a Praça da República, em Paris também, é uma coisa toda meio New Age, uma coisa meio maluca e tal, não se sabe muito bem o que é, mas tem alguma coisa ali muito viva, pulsante, né, que não faz parte do mundo antigo, é uma outra coisa que está aí. Né? E eu tenho ouvido muitos jovens dizerem isso, eu prefiro não ter um emprego, um escritório. Não, mas a gente que prefere ter uma vida mais modesta, tudo bem, pode ser por isso, porque não tem. Então, tipo, as uvas estão verdes, aí eu não quero, né? Mas quem sabe se abre uma perspectiva de que o sentido da vida não é dado pelo dinheiro, né? Então, eu acho que não é que está tudo, você entende, né? Não tem nenhuma perspectiva diferente, acho que bom. E agora, só para pôr em coisa terreno mesmo, pôr o pé na vida prática, lembrando da mesa lá que eu mencionei no começo, das meninas, só para as minas, o que as moças, então, que estavam lá, e a transexual que estava lá, reivindicam? Quais são as reivindicações mais sentidas no caso das periferias?
A violência contra as mulheres. É o assunto número 1, violência contra as mulheres. A violência número 2, criminalização do aborto. Então, as mulheres pobres são, obviamente, as que mais sofrem. Né? No caso da trans, falando da necessidade de atendimento ginecológico pelo SUS. Como não tem médicos que atendam transexuais. Coisa que nunca tinha passado pela cabeça. A violência racista, que é super sentida, porque as mulheres negras da periferia, quando vão das delegacias de polícia atrás dos seus filhos presos, que são super maltratadas. Então, isso daí são as coisas mais, as mães negras são as que mais sofrem, né? E a violência doméstica, ou seja, a Lei Maria da Penha não funciona como deveria, né? E os espaços de decisão que continuam sendo ocupados na sua maioria pelos homens. Então, nos espaços políticos e mesmo nos movimentos sociais, na hora da decisão, são os homens que ocupam os espaços. Então, a reivindicação seria o quê? Politizar o trabalho da mulher. Que trabalho? O trabalho da reprodução da vida e do cuidado. Que isso tem que ser visto como político também, e não como apenas... Não, política é aquela coisa que visa o poder do Estado, o resto não é política. Né? Então, digamos, foi isso que depois foi debatido por todo mundo, sabe? Que era um grupo de mulheres de periferia que estava presente. Enfim, eu tentei cumprir aqui o meu papel, porque acho que eu fui chamada para falar desse tipo de tema e está aqui para a gente debater.